Deus escolheu Saul entre milhares de homens em Israel. Deus o viu, ungiu sua cabeça com óleo, separou sua vida, chamou pelo nome, deu a ele autoridade, honra e responsabilidade. Deu vitórias que ele nunca havia conquistado antes. Deu favor diante do povo. Deu uma posição que ninguém da sua família jamais imaginou ocupar. Mas mesmo sendo escolhido ungido e lavântedo, ele já estava começando a cair. Israel queria um rei. Cansados dos ciclos de instabilidade e ataques constantes, cansados de depender de juízes, eles queriam alguém visível, alguém que representasse força, impusesse respeito, como as outras nações. E Deus permitiu. Não porque fosse o ideal, mas para ensinar lições. E então, Saul aparece, alto, imponente, de boa aparência. Não havia homem mais formoso em Israel. Dos ombros para cima, era mais alto que o povo. Externamente perfeito, fisicamente impressionante, digno de um trono. Mas Deus não escolhe apenas pela aparência. E Saul ainda não entendia isso. No início, ele parecia humilde. Quando Samuel o apresentou, ele não correu para o centro. Não levantou os braços. Não discursou. Ele se escondeu entre as bagagens. Parecia pequeno aos próprios olhos. Ali estava o primeiro conflito silencioso. Humildade reconhece a dependência de Deus. Insegurança teme ser insuficiente. E liderança revela isso com o tempo. Saul começou bem. Ele ouviu orientações. Ele seguiu instruções. Ele venceu batalhas importantes. Quando Jabes de Gileade foi ameaçada, Saul reagiu com coragem. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele liderou Israel à vitória. O povo se uniu. O medo recuou. A esperança voltou. O reino parecia promissor, mas liderança traz pressão, e pressão revela aquilo que está escondido. O primeiro grande teste veio quando os filisteus se aproximaram novamente. O cenário era tenso. O exército inimigo era numeroso. Os soldados de Israel começaram a tremer. Alguns se esconderam. Outros fugiram, outros se dispersaram. E Saul estava ali, observando o exército diminuir. Samuel, o profeta, havia deixado uma instrução clara: espere 7 dias. Eu virei e oferecerei o sacrifício. Era simples, não era uma batalha, não era um confronto, era apenas espera. Mas esperar é difícil quando o medo grita. O primeiro dia passou, depois o segundo, depois o terceiro. O povo inquieto. A tensão crescendo, os soldados murmurando. No 6º dia, a ansiedade já dominava o ambiente. E no 7º dia, Samuel ainda não havia aparecido. E Saul sentiu o peso da pressão. Sentiu o olhar dos soldados. Sentiu a responsabilidade. Sentiu o medo de perder o controle. E então tomou uma decisão. Tragam-me o holocausto. Ele mesmo ofereceu o sacrifício. Algo que não era sua função. Algo que Deus havia reservado ao profeta. Algo que exigia obediência. Não foi um erro público escandaloso. Foi uma decisão motivada pela ansiedade. Foi o impulso de resolver com as próprias mãos aquilo que exigia dependência. E no exato momento em que ele terminou o sacrifício, Samuel chega. A cena é silenciosa. O cheiro da oferta ainda no ar. O altar ainda quente. O coração de Saul acelerado. E Samuel pergunta: o que você fez? Não era apenas uma pergunta. Era um diagnóstico. Saul poderia ter se arrependido ali, poderia ter assumido, poderia ter reconhecido, mas ele tentou justificar. Colocou a culpa no povo, colocou a culpa na demora, colocou a culpa na pressão, colocou a culpa na ameaça dos filisteus. Sempre há uma explicação. Mas o problema nunca foi o sacrifício em si, era o coração. Era a incapacidade de confiar plenamente, era a necessidade de controlar, era o medo de perder apoio, era o medo de parecer fraco. Era o medo de esperar. E Samuel declarou algo devastador: você agiu como tolo. Se tivesse obedecido, o Senhor confirmaria seu reino para sempre. Mas agora, o seu reino não permanecerá. Naquele dia, algo invisível aconteceu. O trono ainda era dele. A coroa ainda estava em sua cabeça. O povo ainda o chamava de rei. Mas espiritualmente, uma ruptura começou. Saul não caiu em um dia. Ele começou a cair quando decidiu agir sem esperar. Começou a cair quando o medo falou mais alto que a obediência. Começou a cair quando a pressão definiu sua escolha. E o mais perigoso é que ele ainda parecia rei por fora. Ainda tinha exército. Ainda tinha posição. Ainda tinha autoridade. Mas por dentro, uma rachadura já havia começado. E pequenas rachaduras ignoradas se transformam em grandes quedas. A história de Saul nos ensina algo profundo. Nem toda queda começa com escândalo. Às vezes começa com uma pequena desobediência.
com uma decisão na ansiedade, com um impulso não submetido a Deus, com um eu resolvo. E quando o coração começa a se afastar da dependência, a queda se torna questão de tempo. Mas esse foi apenas o início, porque haveria um segundo teste, um teste ainda mais claro, mais direto, mais decisivo. E dessa vez, não seria apenas uma atitude precipitada, seria uma escolha consciente. E quando essa escolha fosse feita, a decisão de Deus sobre o reino de Saul seria definitiva. No próximo vídeo, você vai entender o momento exato em que Deus tomou essa decisão. E quando isso aconteceu, nada mais foi como antes.